Atualizações sobre o caso do ex-príncipe Andrew. Ele acabou de ser solto, foi agora há pouquinho, depois de passar 11 horas preso por suspeita de má conduta em cargo público em meio às investigações sobre as ligações com o caso Epstein. Após a divulgação do último lote de documentos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Como eu estava falando para vocês, ele deixou agora há pouco a delegacia, onde ficou todo esse tempo preso. Foi fotografado ao sair do prédio, dentro de um carro, mas ainda não há informações de para onde ele foi levado. Agora, o ex-príncipe vai continuar a ser investigado, mas em liberdade. Para falar mais sobre esse assunto, vou conversar com o nosso analista de assuntos internacionais, o Renato Machado, direto de Genebra, na Suíça. Boa tarde, Renato. Renato, explica um pouquinho melhor para nós. Já tem alguma informação saindo na imprensa internacional de o porquê da soltura do ex-príncipe? Eu acho que a gente pode relembrar para quem está ligando a TV agora, porque esse fato já está sendo divulgado desde cedo, quais são as bases que estão sustentando essa acusação de má conduta contra o Andrew e trazer as informações novas dessa soltura dele, o que aconteceu para ele ser solto, ser colocado em liberdade. Boa tarde, Raquel, tudo bem? Raquel, vou começar de trás para frente, vou falar um pouquinho sobre a soltura dele. É que, de acordo com a legislação britânica, após uma pessoa ser detida, principalmente para prestar depoimentos e esclarecimentos, a polícia tem 24 horas para definir ou se apresenta uma queixa formal, uma denúncia-crime contra o acusado, ou se o libera. Esse prazo pode ser prorrogado, mas o mais comum é 24 horas. E aí, ao ser solto, existe essa opção, que ele é solto sob investigação. Significa que ele pode ir para casa, que ele não tem que seguir nenhum rito específico, não tem nenhuma restrição na vida dele, mas as investigações contra ele executadas pela polícia seguem e ele pode, no futuro, ser alvo de uma nova prisão ou mesmo ser chamado para prestar depoimentos, colaborar com o processo, fazer parte do processo. Agora, em relação à detenção que aconteceu hoje de manhã, como você falou, por má conduta em cargo público, a polícia não deu exata noção do que seria, quais seriam essas má condutas, mas a gente tem uma ideia porque as denúncias já vinham aparecendo na imprensa nos últimos dias, quando saiu esses últimos lotes dos arquivos relacionados a Jeffrey Epstein. O ex-príncipe Andrew, ele teria vazado alguns documentos confidenciais do Estado do Reino Unido para o financista Jeffrey Epstein, que foi condenado também por vários crimes sexuais. Alguns dos que foi apontado, principalmente em reportagens da BBC, ele teria vazado, por exemplo, um documento interno, uma avaliação sobre investimentos no Afeganistão. Esse documento de 2010, quando ele era o enviado especial para relações de comércio. E era sobre investimentos relacionados a ouro e urânio. Outro documento que ele teria vazado para Jeffrey Epstein seriam relatórios de viagens da delegação do Reino Unido para Hong Kong e Singapura, também relacionado a comércio, investimentos, a negócios. Esses seriam os principais fatores que levaram ele a essa acusação de má conduta em cargo público. Não tem uma relação inicial com crimes sexuais, só lembrando que os arquivos que foram divulgados do caso Epstein cita ele várias vezes. Por exemplo, uma troca de mensagem com a Ghislaine Maxwell, a ex-companheira de Jeffrey Epstein, ele fala que ele pede para ser apresentado para garotas inapropriadas. Além disso, tem uma foto dele em cima de uma mulher. Então, não existe nada relacionado ainda por enquanto, mas foram esses primeiros motivos, as questões sexuais e a ligação dele com Jeffrey Epstein, que levaram ele a perder os títulos de nobreza em outubro do ano passado. Mas a prisão dele não estaria ligado a isso, né? É isso que você está nos explicando. Não. Perfeito. Agora, exatamente. Renato,
esse caso Epstein, ele envolve personalidades das mais diferentes nos Estados Unidos e na Europa. A gente está falando de figurões em vários países. Tem uma maneira diferente, você imagina, até moral, na forma com que esse caso está sendo tratado na Europa e nos Estados Unidos? Olha, Raquel, eu acho que tem sim. O caso relacionado com Jeffrey Epstein, esses documentos que estão sendo divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ele mostra uma atuação do financista em diferentes frentes. São relações de negócio, relações comerciais. Às vezes, a gente vê que muitas pessoas confiavam nele como melhor amigo para se abrir, para falar coisas das suas vidas. Muitas vezes, pessoas famosas se queixando de solidão e, claro, os crimes sexuais cometidos em série, que aí a gente ainda não tem a verdadeira dimensão de quem eram as pessoas que participavam desses crimes. A gente tem imagens, mas, por exemplo, não há investigações. E agora, respondendo objetivamente à sua pergunta, sim, tem uma diferença muito grande. Nos Estados Unidos, o que a gente está vendo principalmente afetar a reputação das pessoas que são citadas nesses arquivos. Só que não se abrem novas investigações, principalmente nas questões sexuais, nas questões de crimes sexuais. Há algumas semanas, a Pam Bondi, a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, ela prestou depoimento no Senado e foi bem tumultuado, com muita troca de acusações, muitas ofensas, e ela foi perguntada diretamente: quantos inquéritos foram abertos para apurar denúncias de crimes sexuais com todos esses elementos que temos? E ela se recusou a responder. Então, o que a gente vê é que nos Estados Unidos tem pessoas citadas perdendo negócios, pessoas da iniciativa privada, e existe esse grande desgaste das pessoas públicas. Mas na Europa é um pouco diferente. Na Europa, França abriu 2 investigações criminais, uma para apurar tráfico humano e outra para apurar crimes financeiros, crimes econômicos, lavagem de dinheiro, fraudes fiscais. Reino Unido, mesma coisa, teve esse inquérito que foi aberto e que resultou hoje na detenção do ex-príncipe Andrew. E ainda tem a questão política. O premier Keir Starmer, ele está andando na corda bamba no cargo, ele tem a sua permanência muito ameaçada. Não que ele tenha contato direto com Jeffrey Epstein, mas ele indicou para o cargo da Embaixada de Washington, Peter Madison, que tinha relações e que também é acusado de vazar documentos. E também tem a princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit, que também precisou sair se desculpando pela sua relação de proximidade e amizade com Jeffrey Epstein. Entendi. É como se a Europa tivesse mais dentes nesse caso, né? A gente está falando de um caso terrível, né? São crimes sexuais contra adolescentes. Obrigada, Renato Machado. Muito obrigada pelas informações, pelas explicações.